Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui, para mais uma aulinha de matemática. E o tema da aula de hoje, planta baixa e vistas aéreas. Tá, professor, mas como assim planta baixa e vistas aéreas? Bom, nosso objetivo é avaliar um objeto, por exemplo, tem um objeto em 3 dimensões, né? Esta caneta aqui, por exemplo, eu quero saber como é que seria o desenho dela, olhando aqui de frente, olhando aqui de lado, olhando aqui por cima. Ah, professor, muito simples, ó, parece um cilindro. De fato, ó, parece um cilindro quando você olha de frente. Mas se você olhar por cima, olha só, você vai ver apenas um pontinho aqui. Então, aí a maneira que você olha o objeto depende da posição em que você está olhando esse objeto. Então, nosso objetivo é avaliar essas coisas e entender o conceito de planta baixa. Ó, planta baixa. Seria o seguinte, vamos pensar assim, na sua casa, qual que seria a planta baixa da sua casa? Vamos imaginar aí os cômodos da sua casa, banheiro, cozinha, garagem, como é que eles estão posicionados? Tudo bem? Então, vamos lá, ó, me acompanha aqui. Olha só. Na questão das vistas, né, que foi o exemplo que eu dei agora para vocês, nós temos a vista superior, a vista lateral e a vista frontal. Vou colocar assim, ó, vista superior. Aqui eu vou colocar vista lateral, tá? Só para ficar fácil a nossa conversa aqui. Vou colocar a vista frontal. Como assim, professor? Vista lateral, vista frontal e vista superior. Eu quero que vocês olhem para esse objeto aí de frente, na nossa vista frontal. Então, a vista frontal. Qual é o desenho que eu consigo olhando para esse desenho de frente? Bom, se vocês observarem a minha vista frontal, eu tenho exatamente esse desenho aqui, ó. Um grande retângulo dividido em outros 6 retângulos. E esses retângulos aí parecem faces quadradas, não é isso? Então, olha só, na minha vista frontal, eu tenho exatamente isso aqui, ó, um grande retângulo dividido em outros 6. Então, o que eu tenho é exatamente isso daqui, ó. Tá muito tudo do mesmo tamanho não, né? Mas a ideia é essa. Se vocês observaram, o que eu tenho é isso daqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daí é a minha vista frontal. Estou olhando de frente para esse objeto. Vamos mudar de cor aqui, ó. Vamos colocar essa parte roxa. Eu quero olhar para a vista lateral. Olha só, quando você olha para a vista lateral, parece diferente o meu desenho, né? Parece diferente, parece achatado. Mas se você estivesse olhando de lado, então como é que seria a nossa vista lateral? Se você estivesse olhando de lado, novamente você veria um grande retângulo. E esse grande retângulo, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele também possui 6 faces quadradas, olha só. Então, nós temos exatamente as 6 faces quadradas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos novamente ali, ó. Primeira face, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, se vocês observarem, ah, professor, ficou a mesma coisa. Bom, ficou a mesma coisa, porque tanto na vista frontal quanto na vista lateral, a quantidade de cubos que eu tinha empilhado ali era a mesma. Agora, se você olhar o nosso desenho e olhar por cima, a nossa vista superior, vamos ver o que está acontecendo? Olha só, na vista superior, vamos mudar de cor aqui, vamos colocar azul. Bom, na vista superior eu tenho essa parte aqui, ó. Percebam que agora eu não tenho mais 6. Quantos eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na minha vista superior, então vamos lá, ó. Ele vai ser um pouquinho maior. Então, exatamente uma camada a mais, não é isso? E ele vai ser dividido em
9 partes. Então, 3 partes aqui e aqui mais 3 partes. Então, tá aí. Tenho 9 e essa daqui é a minha vista superior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De fato, é o que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho 9 quadradinhos aqui. E aí, essa seria a minha vista superior. Percebam que quando você está posicionado em um lado diferente, ou seja, olhando de frente, olhando de lado, olhando de cima. As pessoas que estão olhando de frente e de lado, elas têm a mesma percepção. Para elas parece o mesmo desenho. Mas quem está olhando de cima está conseguindo ver 9 quadradinhos ali, enquanto as que estão olhando de frente e de lado estão vendo apenas 6. E aí a nossa planta baixa ela é exatamente isso, ela é uma vista superior. Quer ver? Olha só, e lembra o seguinte, o objetivo aí de você entender esse conceito de planta baixa e identificar as coisas. Bom, então o que seria a planta baixa, por exemplo, de uma casa, a planta baixa de um prédio? Seria você olhar por cima desse prédio e ver o que está acontecendo ali na localização das coisas, seja a localização dos móveis, dos apartamentos, tá? O objetivo é esse, a planta baixa do seu edifício, da casa, do que você estiver avaliando neste momento. Olha só, coloquei um exemplo aqui de planta baixa, vamos colocar aqui, de uma casa. Observa bem, eu coloquei cozinha, garagem, quarto. Ah, professor, está faltando banheiro e a sala. Não, vamos colocar aqui, ó. Se vocês observarem, essa cozinha aqui tem os nomes aí, né, diferentes, mas se vocês observarem, daqui pode ser separado em ambientes, né? Vamos supor que esse daqui seja a nossa sala. E apesar de não aparecer no desenho o nome, mas esse daqui é o nosso banheiro, não é isso? Então vamos escrever aqui, ó, nosso banheiro. Ou sanitário, né? Então, olha só. Então, eu tenho quarto, garagem, cozinha. Se vocês observarem, eu preciso fazer a leitura disso daqui. Esses desenhos aqui, ó, eles representam o que aí nessa planta baixa? Representam a abertura das portas. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, a abertura das portas, tá? Então, vou desenvolver, colocar portas aqui. No banheiro não tem, né? Mas teria que colocar. Então, aqui, ó. Então, o desenho da porta e aqui novamente o desenho da porta. Então, você precisa fazer a leitura da sua planta baixa e identificar as coisas. Então, percebam que nós temos aqui um quarto, outro quarto. E os dois, eles saem direto aqui, ó, para o banheiro. Nenhum dos dois tem uma saída direta do banheiro para dentro do quarto, percebam isso. E aí saem nesse grande ambiente aqui, que poderia ser a nossa sala, e daqui pode se dirigir para a cozinha, tudo bem? Percebam que aqui, ó, tem uma entrada direta da garagem para esse ambiente, tudo bem? Então, aqui a garagem seria a entrada dos carros por esse lado aqui. Então, o que eu tenho aí é uma planta baixa, né? Um esquema aí de uma casa, mostrando para vocês como fazer essa construção. Tá, professor, mas como é que as pessoas pensam nisso? Coloquei agora uma malha quadriculada para a gente construir uma planta baixa de uma casa, né? Vamos definir quantidade de casa, de quartos, de sala, cozinha, como é que vai ser essa estrutura? Vamos pensar? Então, olha só no desenho que eu tenho. Coloquei uma malha quadriculada, nessa malha quadriculada, eu coloquei ela de modo que cada pedacinho desse daqui da minha malha represente meio metro. Então, aqui eu tenho um esquema mais ou menos de como é que vai funcionar o nosso esquema da planta baixa. Então, deixa eu pegar uma cor aqui que destaque, deixa eu ver se esse azul vai destacar. Acho que eu vou pegar pode ser de azul mesmo. E aí eu vou destacando de maneira um pouco diferente ali para poder identificar. Bom, eu quero fazer o desenho aí, eu quero colocar banheiro, quero colocar quarto, sala, cozinha. Tudo bem? Quero colocar 2 quartos, banheiro, sala, cozinha. Como é que eu poderia fazer isso? Ah, professor, isso daí fica a critério de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo, ó. Então, pensem o seguinte.
Esse daqui seria o nosso contorno, tudo bem? Então, é o que está em vermelho aí, eu vou destacar ele aqui em azul para vocês perceberem. Então, esse daqui é o contorno. E aí a pessoa vai decidir como é que funciona a casa. Gente, eu não sei como é que seria isso da maneira mais adequada pensando em construção não, tá? Eu vou só propor uma ideia aqui. Vamos supor que eu tenho isso daqui, eu quero definir como é que seriam os cômodos da minha casa. Bom, então, como aqui eu tenho 3 metros eu acho que é muito grande, tá? Então, 3 metros eu acho que é um espaço adequado. E aí, 3 metros de comprimento por 4 metros de largura. Ah, como é que eu faria isso? Bom, vamos pensar aqui de 1,5 m. Professor, mas vai ter um lado de 1,5 m? É, vai ter um lado de 1,5 m. E aí, como é que eu separaria isso daqui, ó? Então, vamos pensar aqui em um quarto. Aqui outro quarto. Olha, professor, colado no outro? É, colado no outro. Bom, e como é que seriam as portas desses quartos? Vamos colocar aqui, ó. Então, aqui teria uma porta, tudo bem? Ó, naquele esqueminha que nós fizemos ali aquela hora, teria uma porta aqui. Beleza. E teria outra porta aqui, ó. Então, pronto. Fizemos aí já a abertura dessas portas. Então, muito bom. E aí tá, como é que seria aqui? Bom, aqui vamos colocar um corredor. Vamos colocar um corredor aqui, ó. Vamos fechar aqui. E aí vamos colocar um banheiro aqui. Pronto. Nosso banheiro ele vai ficar aqui, ó. E aí vamos colocar a porta aqui. Professor, mas essa casa sua tá muito ruim. Eu sei. É só uma ideia, só para vocês entenderem como é que funciona a planta baixa. Bom, e o resto do ambiente? O resto do ambiente, bom, poderíamos continuar aqui, ó, pensa, um corredor, tem um banheiro ali, pode ter outro banheiro aqui. E aí, novamente, como é que seria a porta? Seria aqui. Bom, então temos um corredor, saída para esse corredor, ó, fechando aqui. Saída desse corredor aqui tem uma porta. E aqui eu tenho separado 2 ambientes. E aí a pessoa pode ir para a cozinha ou pode ir para a sala. Então, vamos colocar aqui, ó, uma parede, divisão entre sala e cozinha. E, professor, mas essa casa sua ficou meio ruim, hein? Bom, ficou. Só para vocês terem uma ideia de como é que pode ser feita a construção de uma planta baixa, tá? Então, nós temos uma malha quadriculada, tá? Temos uma malha quadriculada e o objetivo é que você entenda que você primeiro define os tamanhos ali, talvez um 4x3 muito pequeno, né? Talvez a construção apenas de um quarto 4x3, tá? Talvez se mudássemos as dimensões ali para ficar um pouco mais realista, mas ali só para que vocês tivessem uma ideia de como fazer essa construção. Então, você tem uma malha quadriculada e a partir dessa malha quadriculada você começa a fazer um croquis, uma ideia de como é que seria essa sua residência, né? Ou como é que os engenheiros e as pessoas começam a pensar nessa questão da construção da casa. Tanto é que quando você, se você perceber em construções, sei lá, na construção de uma casa, você tem o alicerce. Quando você olha o alicerce pronto, antes de subirem as paredes, quando você olha no alicerce, ele é exatamente a planta baixa, que o pessoal organiza as colunas, né, onde serão subidas as paredes, né, onde elas serão colocadas. O que você vê ali no chão é exatamente a planta baixa do terreno. Tanto é que tudo precisa ser medido e calculado de maneira adequada para não ter nenhum problema. Então, a aula de hoje, nosso objetivo era avaliar um objeto em 3 dimensões, no plano superior, vista frontal, vista lateral. E verificar como é que funciona a leitura de uma planta baixa. Lembrando que a planta baixa você olha de cima, é a vista superior. Espero que essa aula tenha contribuído um pouco mais com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.